saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino aos teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério é o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, é tão bom saber que estás aqui, Senhor. É tão bom saber que estás aqui, Senhor. Queria te convidar para cumprimentar a pessoa que está atrás, ainda de pé. Vocês estão muito cansados, né, gente? Cumprimentar a pessoa que está atrás de você, do seu lado. Deus abençoe vocês. Pode se assentar. No ano passado, a gente fez uma exposição, a gente estava pensando, começando a conversar como igreja sobre, tá bom, o que vai ser a nossa vida como igreja, como é que a gente vai ser igreja, e tem tanta igreja, tem tanta coisa maluca acontecendo hoje, que a gente achou por bem, eu achei por bem, sentar um tempo e abrir o livro de Efésios e estudar um pouco sobre a igreja. E uma perspectiva que a gente estudou naquela oportunidade, e nós fizemos a exposição do livro inteiro, mas na época teve um problema em uma das gravações, que a gente não fez, ou a equipe não conseguiu fazer, e hoje eu volto a falar sobre esse tema, e eu acho muito importante a gente ouvir isso. Mas tinha duas perspectivas que a gente viu em Efésios. Uma é que você é a igreja. Você não é a igreja sozinho, mas você é a igreja. Você é uma igreja que anda. E hoje a gente vai ler, vai ser projetado, você pode abrir seu aplicativo, sua Bíblia, em Efésios 1, versos de número 3 a 8. Tá? Efésios 1, versos de número 3 a 8. Tá? Gente, eu estou lendo, às vezes eu tomo a liberdade de dar uma olhada no grego, estou sendo bem franco com vocês, com você que está em casa, e eu opto por uma versão que eu acho que se aproxima daquilo que eu li, que eu estou vendo. Então hoje eu estou usando a nova versão transformadora, tá? Então não vai ser diferente, mas não vai ser igual a sua atualizada, nem a nova Almeida. Um pouquinho diferente. Todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais
nos domínios celestes. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Então, sobre o que a gente vai pensar hoje, como igreja do Senhor Jesus? A bênção divina, a bênção de Deus sobre você. Ou eu e a bênção divina. O que Deus planejou para a gente ser abençoado? A gente estava falando hoje de manhã sobre outro tema, que hoje a questão religiosa parece uma loja de conveniência. Então você precisa de um casamento, sua vida emocional, tem um culto. Você tem uma causa perdida, tem um culto. Entendeu? Você faliu, você está desesperado, tem um culto. É bem verdade que a Igreja Católica oferece santos para todas essas opções também. E aí parece que essa ideia de ser abençoado é uma loja de conveniência, onde você escolhe o que você quer para ser abençoado. Mas o texto diz algumas coisas muito poderosas sobre o que é ser abençoado e que bênção é essa que Deus derramou sobre você. Então, quando a gente pensa em eu e a bênção divina, em primeiro lugar eu queria falar para você que essa bênção reside em você. Não é uma coisa que você compra ou ganha. Ela reside em você, ela está em você, ela mora em você. Segundo o texto, não segundo o que algum pastor falou. Você é abençoado por Deus, tá? E o texto diz que você reflete a glória de Deus. Reflete a glória de Deus. Todo ser humano, ele é alvo da graça de Deus. E mesmo que ele não seja uma pessoa convertido, entregue a sua vida a Cristo, ele é a imagem e semelhança de Deus. Tá? Imagem e semelhança de Deus. É uma imagem e semelhança ainda enlameada, entorpecida, mas é imagem e semelhança de Deus. Mas você foi chamado para espelhar a glória de Deus, refletir a glória de Deus. É isso que o texto nos diz aqui. E ele criou você com um propósito. Isso tudo no verso 1 está dizendo isso, né? Mesmo antes, quando que o mundo tivesse sido criado, Deus criou você, verso 5, com um bom propósito. Ele tem um propósito para cada pessoa. E às vezes a gente não sabe qual é o propósito que a gente tem. A gente fica pensando assim, qual que é o propósito que eu tenho para a minha vida? E aí a gente fica inventando propostas para Deus. Deus já criou você com um propósito. Ele tem um propósito, ele já determinou um propósito para você. Então, ele te abençoou, você é abençoado. Então, eu quero falar uma coisa para você. Quando as trevas vêm, uma serva de Deus, um servo de Deus, ele sabe que você é abençoado. Talvez você não saiba que é abençoado, mas Deus, as trevas olham para você e falam, esse aí não dá para mexer não, esse é um abençoado, essa é uma abençoada. E quando a gente pensa assim, as pessoas já falam, não, abençoado tem um carro. Não, para com essas bobagens passageiras. Abençoado é alguém que Deus escolheu e tem um propósito para você, sabe? Ele tem um propósito. E o propósito dele está debaixo da vontade dele. Ele já disse assim, eu tenho um propósito, mas o meu propósito não é atender os seus caprichos. Vou conseguir levantar aqui. O meu propósito não é atender seus caprichos. Então, as pessoas, elas têm muitos caprichos. Quanto mais a gente consegue adquirir coisas, mais sofisticado a gente fica. Ah, eu quero pimenta, mas essa aqui não, eu quero aquela outra. Ah, eu quero aquela outra. Então, a gente tem muitos caprichos. O propósito de Deus segue a sua vontade. Por que a gente quebra a cabeça? Por que a gente erra tanto? Porque às vezes a gente quer confundir essa ideia de que eu sou abençoado, logo tudo que eu faço é Deus que quer. Não, você é um abençoado debaixo de um propósito que é a vontade de Deus. Ah, vai ficar melhor agora. A vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus separou você. A palavra santo não é que você se separou para Deus. Deus falou assim, vem aqui, eu quero você.
Eu escolhi você, eu tenho um plano para você. Então Deus, segundo o texto, Ele nos separou e nos adotou como filhos, filhos do coração. Não foi, eu já sou filho, eu sou abençoado. Não, Deus falou, você não era filho não. Você estava perdido, eu vou adotar você, diz o texto, né? Quando a Bíblia diz que Deus adotou você, em primeiro lugar quer dizer que você não vivia como filho. Você vivia de outro jeito. E Ele agora quer que você viva como filho. Você não tinha a visão que Deus tem. Sua visão era outra. Deus olhava para você, Ele tinha planos, mas os seus planos não eram os planos dele. E se você não está vivendo como filha, como filho, você ainda está em guerra. Deus tem um plano e você está querendo fazer o seu plano. Nós não tínhamos a visão de mundo que Deus tem, sabe? E você não sentia o que Deus sente. Não pulsava no seu coração o que pulsa no coração de Deus. Mas quando Ele adotou você como filho, Ele chamou você para sentir o que Ele sente, ver como Ele vê e poder chamá-lo de papai. Jesus chama Deus de papai. Ele é o pai que não falha, sabe? E Ele fez isso fora do tempo. Muita gente acha, teologicamente errado, que Deus testou. Se você desse certo, Ele falar, esse é meu filho. Se Deus agisse assim, Ele era muito fraco, né? Não, Deus amou você, diz o texto, antes do tempo. Você não tinha nascido, você não tinha feito a sua primeira atrapalhada e Deus tinha já destinado você para Ele, tá? Aí você pode não gostar dessa palavra, que Deus já predeterminou te abençoar. Você pode não gostar disso, mas uma coisa você vai gostar. Ninguém se salva, só quem salva é Deus. Se só quem salva é Deus, um dia que você ouvir uma pessoa dar um testemunho e dizer assim, então eu me salvei. Não, isso aí está perdido. Quem salva é Deus. Então Deus salvou você. E isso, segundo o texto, fora do tempo. Ele olhou e disse assim, eu vou redimir. Essa pessoa vai ser minha filha e vai sentir o que eu sinto, vai viver o que eu vivo e vai conhecer meu propósito, vai conhecer minha vontade. Sabe? Deus fez isso. Como que Ele fez isso? De que maneira Ele fez isso? Por causa da graça dEle. É aí que tem uma coisa interessante. Ah, não, porque nós da igreja aqui, fulano de tal, às vezes eu escuto o pessoal falar, porque a igreja tal, e aí solta o nome da igreja, fica todo animado. Tem gente que tem um orgulho de ter esse estilo, o apelido da igreja, né? É por causa da graça, um favor imerecido que Deus fez isso. Você não pode dizer, mas Deus, eu era bom. Ele fala, não, você não era bom, você é tão ruim quanto o outro. Ah, não, mas tem aquele cara, eu fui ali na Paulista, eu vi coisas horríveis. Então, era para você estar nelas. Mas Deus, pela sua graça, escolheu você. Deus poderia ter feito de outra forma. Poderia. Ele poderia ter dito, não, vou redimir não. E aí eu queria falar uma outra coisa inversa. Deus não poderia ter feito de outra forma. Porque Ele amou você e Ele decidiu que é trazê-lo para perto. Ele teria todo o direito de fazer de outra forma, mas Ele não faria de outra forma. É o que o texto diz, sabe? Você não se escolheu. Você não é bom ou é boa. Deus escolheu você. E Ele escolheu você em Cristo. Sozinho, sem Cristo, você está perdido. Então, eu comecei a ser pastor com 20 anos. E com 20 anos... Apesar de eu ter sido um garoto precoce, comecei a pregar muito cedo, comecei a fazer trabalho com criança muito cedo, eu vivia uma dubiedade constante. Então, às vezes, na mensagem, né? Eu chegava num lugar, eu tinha tanto cara de moleque, tão magrinho, tão, né? Bem diferente de hoje, que os caras ficavam com dó, né? Falavam, porque esse moleque hoje está frito. E aí isso ia a meu favor, né? O cara não dava nada para mim, qualquer coisa que saísse ia ser melhor. Mas quando esse processo, muitas vezes a gente fica sendo tentado, a gente ouve coisas, hoje foi péssimo, você diz para você mesmo. Ou outras vezes Satanás diz para você, olha, foi muito bom. Mas eu aprendi uma coisa desde cedo, se não for em Cristo, não é. É em Cristo. É por causa de Cristo. A graça só emana da cruz de Cristo, não tem outro lugar.
Não tem, mas o crente é bonzinho, a irmã é não é nada bonzinho. É a cruz de Cristo. Foi isso que Deus fez. Por isso você é abençoado, é abençoada. E essa bênção reside em você. E Deus fez isso para o louvor da sua graça. E aí que eu queria explicar uma coisa. A Bíblia diz que Deus já tem todo o louvor. Isso deve desanimar você da equipe de louvor. Ele fala, mas como assim, eu vou louvar agora, mas Deus já tem todo o louvor. Você não pode acrescentar um louvor para Deus, porque Ele já tem tudo, e eu vou justificar para você. Na hora que você vem na frente e fala, Senhor, eu vou te entregar, Ele falou, para você me entregar, eu preciso deixar você vivo, ou viva, senão você não entrega nada. Para você dar algo para mim, eu já te dei. Não, mas eu tenho um talento, fui eu que te dei. Eu estou respirando, eu que te dei o fôlego. Eu já tenho todo louvor. Quando você me louva, quem é abençoado é você, não sou eu. E eu sou a bênção. Então, quando você me louva, você reflete o propósito para o qual eu criei você. E você que sai abençoado, não eu. Você não tem como me abençoar. O que você tem para me dar que já não é meu? Não, mas eu fui dar um dinheiro hoje na igreja, vai ter um momento lá, a nossa igreja prega para as pessoas, ajuda os pobres, eu vou dar um dinheiro. Você vai dar o dinheiro que Ele te deu. Ele te deu condição de ganhar, senão você não ia dar. Deus criou você para o seu louvor. Tá? Tudo que você faz, o que você fala, louva a Deus. Quando você vem à frente e a sua vida está louvando a Deus, então o louvor é maior ainda. Senão, não funciona assim. E esse louvor, diz a Bíblia, é por causa da sua graça. Tá? O que eu estou falando para vocês, só para a gente ouvir, é o verso de número 6. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então, esse louvor é um louvor cheio de graça. A graça é irresistível. Quando a graça de Deus alcança você, você fala assim, não, eu vou fazer diferente, mas a graça, quando ela atinge o seu coração, é irreversível. As pontes se quebram. Não tem mais como voltar. Quando a graça alcançou você, é irresistível. Ela é eficiente. A graça de Deus, ela não brinca. Então, hoje de manhã, nós estávamos falando sobre uma questão muito nossa. Não sei se você hoje está vivendo uma situação ruim, de perda, de descer em vez de subir. Nós estamos falando de ser abençoado, você fala, nossa, eu estou abençoado, porque eu só estou apanhando, está dando tudo errado. Cheguei na igreja falando, essa vai ser minha igreja, agora os caras estão mudando. Não, como é que Deus pode estar aqui? E hoje de manhã a gente estava falando, na vida de José, que Deus era com ele. Mas quando a Bíblia Deus era com ele, ele virou servo, escravo. Aí daqui a pouco ele fica preso. E a Bíblia diz, Deus era com ele. E eu estava falando hoje de uma forma muito, muito amistosa. Se Deus é com José desse jeito, eu prefiro que ele não seja comigo. Porque se Deus é comigo, eu vou ser escravo, meus irmãos vão me vender. Depois eu vou ser escravo, Deus é comigo. E depois Deus é comigo, eu vou ser preso. A gente quer se livrar das experiências ruins, achando que Deus não está nas dificuldades e nos erros. Que Deus não erra, mas Deus trabalha nos seus erros. E por isso Ele é um Deus grande. Então eu quero te dizer que a graça é eficiente. Ah não, mas eu estava muito melhor. Todo o processo da sua vida Deus está trabalhando. Sem a sua experiência, você não ia conhecer a graça de Deus. Redenção. Somos muito abençoados aqui, durante esse processo todo, estamos aqui num lugar muito bacana, muito adaptado para nós, mas a graça de Deus vai nos levar para ficar na Avenida Paulista, um lugar de todas as tribos, de todos os conflitos, de todas as ideias, de toda a cidade de São Paulo. E a gente sempre, quem me conhece, o plano ainda sempre foi a avenida, a manifestação cultural, aquilo que nós podemos compreender. A graça de Deus é eficiente, Deus não erra, nunca erra, tá? E ela é uma graça retornante. Como assim? É uma graça que, quanto mais eficiente, quanto mais ela se manifesta eficiente, mais ela aproxima você de Deus, do Criador. Ela volta para Ele, sabe? E essa graça está em você, agora, é sobre você. E esse louvor que Deus quer fazer da sua vida é glorioso. Diz o texto, graça gloriosa. Como? É um louvor glorioso. É um louvor, e aí que é interessante,
O que para você é importante, para Deus não é. O que para você é grande, para Deus não é grande. Então Deus quer retirar um louvor de você, que você pode dizer que não vale nada. Ali no seu violãozinho, ali você lavando uma louça e cantando, você fala, não, mas Deus não tinha 1000 pessoas me assistindo. Mas Deus recebe o louvor, aquela oração que é uma lágrima, sabe? Você é o ápice da criação. A gente tem uns passarinhos que vivem andando pela casa lá, gostam de ficar pousados na rede da casa, e eles estão sempre cantando. Mas você canta uma música que o Espírito Santo escuta, que nenhum ser vivo consegue igualar. Você é o ápice da criação. E quando você se encontra com esse louvor, você se encontra com esse Deus. E a sua vida vira um encontro constante com Ele. Sabe, como Deus criou o homem, tinha um lugar no jardim que ele se encontrava, diariamente. Quando você está vivendo uma vida de louvor a Deus, é um lugar onde você vai encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Tá? Você é uma pessoa abençoada. A bênção de Deus está sobre você e ela reside em você. Mas em segundo lugar, Deus não resolveu abençoar você só não. Ele resolveu transbordar a graça de Deus na sua vida. Tá? Como? O texto nos diz algumas coisas. Ele te amou. Tem pessoas que desamam. O que aconteceu com você? Eu não sei, eu desamei. E aí eu diz. O amor de Deus não funciona assim. O amor de Deus não só atravessa o tempo, mas o amor de Deus olha para você, suas limitações, e Ele não deixa de amar você. E quando você está desistindo, Ele não desiste. Porque Ele tem um propósito, sabe? E não importa o preço que custar, Ele pagou todo o preço, até o fim. Ele não vai te desamparar. Tudo isso Ele fez para que você seja chamada de filha de Deus, filho de Deus. Então, o amor de Deus é transbordante. Ele não olha assim, não, agora deu uma derrapada, agora a gente vai fazer uma comunicação da Trindade oficial, que Ele não é mais. Não existe isso. Ele amou você. E não é porque você era bom ou não era, Ele amou você. Segunda coisa, Deus quer que você o adore, diz o texto, sem culpa, tá? De vez em quando eu tenho que voltar no texto aqui, só para dizer onde está para vocês, tá? Versículo 4. Para sermos santos e sem culpa diante dele. Tem uma coisa que todo ser humano tem, que é culpa. A gente tem culpa. E a gente se sente culpado por muitas coisas. Os pais da gente vão educando a gente. Eu lembro uma coisa muito engraçada, que às vezes a minha mãe, além dela falar o que não era para fazer, ela fazia um discurso de por que não podia fazer aquilo. Então, era engraçado. Minha mãe escutava o barulho de abrir a geladeira e imediatamente ela dizia, fecha a geladeira, porque vão pagar a conta de luz, e nananana. Então, aquilo já gerava, só de abrir a geladeira eu já me sentia culpado, né? E aconteceu uma coisa muito interessante, o dia que eu fui morar sozinho, que eu comprei a minha primeira geladeira, eu abri a geladeira e eu escutei uma voz dizendo, fecha a geladeira. Aí eu falei, não, agora eu vou deixar um pouquinho ela aqui, vou até tomar um fresco aqui da geladeira. A gente se sente culpado o tempo todo. A culpa não nos abandona, mas Deus libertou você da culpa. Ele veio para libertar você da culpa. Tem igreja que trabalha com a culpa. Você não veio, você não ajudou, e aí já começa a abrir o fogo do inferno para poder jogar você. E muita gente trabalha com a culpa. Deus veio para te libertar da culpa. Não é para você ficar um folgado, um crente picareta, que não quer servir Jesus, porque não tem ninguém te cobrando. Mas Deus veio para libertar você da culpa, porque a culpa destrói. A culpa não pode fazer nada, a culpa só pode destruir, sabe? E Deus oferece para você o perdão, que é o que o versículo 4 diz, né? Aliás, é o próximo, diz que Ele nos perdoou, né? Conforme o propósito da sua vontade, né? Nos escolheu para sermos santos, nos amou e nos predestinou, diz o texto. Ou seja, Ele tem um perdão para você transformador, um perdão transformador. Ele deseja isso.
comprou você. Verso 7 diz, perdoou os nossos pecados. Então Deus perdoou você. E às vezes o que eu quero te dizer é que tem crente que não se perdoa. Deus perdoou, mas ele não se perdoa. Eu já vivi isso. Deus, eu não me perdoo. E Deus teve que falar comigo, meu filho, quem é você para não se perdoar? Se eu perdoei você. Eu sou o supremo juiz. Então Deus quer libertar você com um perdão transformador, uma liberdade plena de viver em intimidade com Ele, como uma pessoa transformada, santa, sabe? E aí a Bíblia diz que Deus quer nos abençoar com intimidade de filhos, não de estranhos, sabe? Ele quer você como filho, mas como é que você se vê? Eu sempre costumo fazer uma pergunta, você gostaria de ter um pai rico que te desse tudo o que você quer, mas não se importasse com você? Ou você gostaria de ter um pai que se importasse com você? Tem muita gente que está procurando um pai rico, um pai que faça tudo o que ele quiser, dê tudo o que ele quer, mas que não lhe ensine nada, que não se preocupe com ele. Então tem gente que quer o que Deus pode oferecer, mas não quer Deus. Deus amou você para ser filha e filho dele, e ele quer ser um pai para você de verdade, que vai te abençoar, mas nunca vai te abençoar para te perder, nunca vai te dar coisas que vão fazer você se afastar dele. Que bênçãos! O texto diz, toda sorte de bênçãos no mundo espiritual. Então as bênçãos são só espirituais? Tudo para quem crê em Deus vem de Deus, é isso que o texto está dizendo. Eu tenho uma condução hoje para voltar para casa, Deus te deu. Tudo vem de lá, é de lá que tudo acontece, toda sorte de bênçãos. Mas eu te pergunto, qual é a maior bênção? A maior bênção é Deus. E se você disser, Deus, nada que eu tenho é mais importante que o Senhor, eu quero o Senhor. Isso agrada o coração de Deus, tá? Por quê? Porque Deus quer ter intimidade com você. Essa é a bênção dele, tá? A Bíblia diz que Deus veio para te dar liberdade espiritual, tá? Por quê? Porque você não era livre. Você estava cativo. E tem gente que não se liberta de cativeiros antigos, cativeiros religiosos, cativeiros de coisas que a família fazia, que ele faz. E a Bíblia diz nesse texto de 3-8 que Deus veio para libertar você do cativeiro espiritual. Isso é a bênção de Deus, é um transbordamento em que Deus ainda planeja te dar sabedoria e entendimento. Isso está no verso 8, tá? Generosamente derramou sua graça sobre nós, nos dando sabedoria e entendimento. Você não está só. Você não precisa decidir sozinho. Você não sabe tudo. Se você for numa igreja que tem uma pessoa que sabe tudo, é o guru da igreja, eu vou dizer para você que Deus só tem a Trindade. Não tem a quarta pessoa. Deus não revela tudo para todo mundo, não. Isso é mentira. Então, você não sabe tudo. Deus sabe. Quem é que te guia? Nós cantamos isso agora. Esse bondoso Deus, tá? E como que você vai ser abençoado? Se tornando um crente maduro. Tem crente que continua no jardim de infância, cheio de desejos, cheio de vontades passageiras, cheio de coisas que são infantis. E Deus quer que você se torne um filho maduro. As mães presentes, né, e as mulheres, elas têm uma visão de mundo muito diferente da nossa, masculina. Então, as mães ficam olhando e vendo aquele menininho, aquela menininha, né? E não é incomum uma mãe dizer assim, para mim você vai ser sempre aquela menininha, você vai sempre um menininho. Eu, como pai, digo para você que eu tomo um susto quando eu escuto isso. Eu não gostaria que o Lucas fosse sempre um menininho. Meu desejo é que ele cresça, e eu, desde o processo da infância dele, eu ia falar, tem uma diferença, a mamãe quer sempre o filhinho dela perto, e o papai sempre vai preparar você para a vida. Deus quer que você se torne sábio ao passo que você aprende a contar seus dias, e dizer, olha, eu tenho que me tornar uma pessoa mais sábia. E é essa a bênção de Deus. E uma bênção que você tem para ter sabedoria e entendimento
é começar a perguntar o que faz Deus feliz e não o que faz você feliz. A gente tem tanta reclamação, a gente fala tanto, Deus, eu preciso ser feliz, eu quero isso, eu quero aquilo. Você já parou para perguntar, Senhor, o que faz feliz o Senhor na minha vida? Mas se prepara, porque o plano de Deus necessariamente não vai ser o seu. Então eu quero falar para você que está acompanhando na internet, nesse exato momento, o plano de Deus é transformar você num abençoado, numa abençoada. A bênção de Deus reside em você e ela transborde em todas as áreas da sua vida. E isso é a igreja, você é a igreja. Uma igreja abençoada é uma igreja onde cada pessoa é a bênção de Deus. E aí a igreja caminha. E onde ela vai, com pessoas, ela abençoa pessoas. Ela transforma pessoas, porque é uma graça transbordante. Que Deus faça isso na sua vida. Que Deus use a sua vida. Que Deus faça uma grande obra de transformação em cada um de vocês, no coração de vocês, pela graça de Deus, em nome de Jesus. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Você pode não entender isso. Você pode não ter visto essa dimensão, mas você é um abençoado, uma abençoada. E se você não está vendo isso, é porque você não compreendeu o quanto Deus ama você. E o quanto Ele planejou um propósito para a sua vida. Você está batendo cabeça talvez hoje, dizendo assim, puxa, eu não sei se o propósito de Deus vai se cumprir. O propósito de Deus vai se cumprir. Você pode ter questionamentos, mas o propósito de Deus vai se cumprir. Está difícil? Tá um momento para você que você fala, eu estou descendo em vez de subir. O propósito de Deus vai se cumprir. Por quê? Porque Deus amou você. E Ele planejou o seu propósito para a sua vida. E com essa palavra, eu encerro esse tempo, desejando a Deus que abençoe você lá na sua casa, lá no lugar onde você assistir essa mensagem, no tempo que você assistir. Que Deus seja com você. Bom? Antes da gente continuar louvando ainda, eu queria contar alguma coisa para o nosso grupo, e eu preciso contar para vocês isso.